Só um minutinho, pessoal. Pronto. É importante para que a gente possa realmente, assim, calçar aí o nosso saber, né? Então, assim, é uma leitura realmente imprescindível aí para quem, né, almeja as carreiras de professor, de, né, pedagogo, de carreira policial, carreira de conselho tutelar, para quem almeja dar aula, enfim, por aí vai, ok? Então, vamos lá. Né? Como eu falei, então a nossa aula ela tá sistematizada, né, em 6 tópicos, né? O que, quem, quando, onde, como e por quê, ok? Então vamos lá, né? O que é o ECA? Né? Vamos responder isso de maneira acadêmica, ok? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, tá? É regulamentado pela Lei Federal número 8.069, de 13 de junho, 13/6 de 1990, né? E é um conjunto de normas do ordenamento jurídico que tem como objetivo tutelar o público infanto-juvenil. O que é isso, professor? Tutelar. Proteger. Basicamente isso. Tá bom? Quando eu falo de tutela, eu estou falando de tutela a nível de Estado e a nível de sociedade e entidades. Ok? Então tutela é isso, é tudo aquilo que vem em volta. Tá bom? Então é obrigação de quem isso? Do poder público. Tá? Gerar essas condições aí para que a gente possa aí, devolver para ele a resposta dentro daquilo que foi estabelecido, tá? Em detrimento dessa criança e desse adolescente aí, ou desse público infanto-juvenil, ou dessa pessoa em desenvolvimento. Ok? Tá, quem são os sujeitos alcançados pelo ECA? Tá? Prioritariamente, perdão pessoal, é o público infanto-juvenil, crianças e adolescentes, né? Considerado dessa forma por sua condição peculiar, né, de pessoa em desenvolvimento. Esse é um termo que a gente também vai ver lá na lei, que é condição peculiar. O que é uma condição peculiar? É uma condição de alguém que está em desenvolvimento. Tá bom? Então alguém que está em desenvolvimento, ele precisa, assim, de um olhar peculiar mesmo, tá? Ele precisa que a gente olhe, tá? De maneira cuidadosa, cautelosa, visando ali proteger, né, todos os seus direitos, né, para que ele não se, enfim, para que ele não saia daquilo que é o que está estabelecido para que ele possa se desenvolver com qualidade. Tá bom? Aí volto a dizer, eu gosto de usar o exemplo da criança, quando ela sai da fase, quando ela começa a engatinhar, né? Normalmente, os pais, eles criam ali uma série de obstáculos, né? Normalmente fofinhos, bonitinhos, tá? Com almofadas, com tudo, para que a criança coloque tapete no chão, né? Para que a criança não rale o joelho, para que a criança não caia e bata a boquinha no chão e de repente se machuca, para que ao passar em determinada parede ele não se arranhe. Então, assim, ele cria uma série de mecanismos ali dentro da sua casa, ou enfim, onde ele estiver, para que essa criança seja protegida, tá? Para que ela esteja ali realmente, enfim, protegida e para que o seu desenvolvimento, né, ocorra da melhor forma possível, tá bom? Então, o conceito do Estado é exatamente esse. O Estado ele vai criando mecanismos aí de forma a proteger esse público para que ele possa se desenvolver de maneira tranquila, tá? Por isso que chama público em condição peculiar. Condição peculiar de quê? De desenvolvimento, ok? Basicamente isso, tá bom? E aí, em detrimento dessa lei, a lei faz referências a outros entes, né, a fim de garantir a proteção deste público, né, como eu falei isso lá em cima para vocês. Quem são esses outros entes? Família, né, aí a gente tem pais, avós, tios, tutores, irmãos, enfim, tá? Tem uma série de... Família é um arcabouço, né, aí do ordenamento jurídico que hoje, né, sobretudo com o conceito de família atualizado, a gente tem, né, várias formas. Então, assim, eu vou me ater aqui ao que está dizendo, né, assim, basicamente o que a gente sabe, que é pais, avós, pai, mãe, avós, tios, né, tutores e, enfim, entre outras, tá bom? Né, a mulher em si, a mulher também... essa é uma coisa importante, porque, assim, o ECA, ele trouxe aí uma série também de proteções à mulher, a garantia do direito da mulher, tá? Que é o ser que gera, tá bom? Então, assim, como o Estado está falando em proteção, tá? Como ele fala em proteger o direito da criança e do adolescente, ele precisa proteger também quem protege essa criança,
tá? Então a mãe aqui, ela tem uma atenção especial, né? Então assim, por exemplo, mães com privação de liberdade, elas não têm o direito dela tolhido, ok? Privação de liberdade é uma coisa, o direito dela de ser mãe é outro, tá bom? Então está garantido aí pelo Estado, por exemplo, né, em mães que têm privação de liberdade, que estão em privação de liberdade, perdão, tá? O direito à amamentação, à visitação, para que essa criança, tá, ela possa se desenvolver dentro dessa condição, né, análoga àquilo que é o normal, né, ela possa se desenvolver ali com laços afetivos com essa mãe, para que ele possa crescer, tá, mesmo, né, diante do tolimento da liberdade da mãe durante um período de tempo, ele possa crescer entendendo, tá, que ele pertence a uma estrutura familiar, né, no qual ele tem carinho, tem proteção, tem afeto, tem uma série de coisas, tá bom? A mãe, quando dá à luz ali no primeiro momento, né, olha só, a gente não pensa nisso, né, muitas vezes na aplicação da lei, mas é uma coisa que está aqui estabelecido, tá? A mãe, quando a criança nasce, tá, ela é limpa ali pelos enfermeiros e a primeira coisa que é feita, ela é colocada no colo, né, no seio da mãe. Para que isso, gente? Para que isso gere vínculo, tá bom? Tá? Porque a mulher também, ela também está assistida ali, né, no período puerperal dela, ela também pode rejeitar essa criança. Então, assim, tem uma série de coisas que protegem a mulher no tocante à maternidade. Então, assim, ela também é um desses sujeitos, tá bom? Que está totalmente amparada pela lei, tá bom? E não só no ECA, tá bom? No Código Penal, por exemplo, tá bom? Enfim, né? Entre outros aí, mas vamos nos ater aqui ao ECA. Então é isso, tá bom? Então desses entes também aí é a mãe, é a mulher, tá bom? Porque ela é a provedora, ela é a pessoa que dá a vida. Então ela precisa ter o direito garantido para gerar a condição necessária ao desenvolvimento dessa criança, tá bom? Então assim, falei de família e falei da mulher, tá bom? Por quê? Porque a mulher tem realmente uma condição especial, porque é a partir dela que a criança começa essa formação aí da personalidade, do pertencimento, essa coisa, e isso tudo traz o quê? Uma segurança ao desenvolvimento dessas crianças, ok? As entidades civis, como foi ditas também, igrejas têm um papel aqui proeminente aí de apoio ao Estado, tá? A despeito do que pensemos, tá? Ou do que vocês pensem a respeito de igrejas, de ONGs, né? Existem trabalhos aí que são trabalhos incríveis, né? Assim, quando eu era adolescente, por exemplo, existia a Pastoral da Criança, da Juventude, e que era uma igreja que, né, trabalhava ali com crianças, basicamente, assim, com famílias, né, levando alimentos, permitindo o acesso à religião, né, ao desenvolvimento saudável, ao entendimento do que era a família, aos direitos dessa criança, entendeu? Né? Então, assim, trabalha sempre com vertentes, por exemplo, uma igreja, né, uma pastoral, uma ONG, ela trabalha sempre com essa vertente visando o quê? A proteção de uma estrutura, seja ela qual for na atualidade, tá bom? De uma estrutura familiar, visando o quê? A proteção da criança e do adolescente, ok? Então, assim, a gente precisa olhar para isso com muito cuidado, porque esses apoiadores, tá, do Estado, eles têm um papel proeminente aí, de realmente assistir, né, trazer para o Estado assistência, tá, ou trazer para o Estado a resposta ao poder público, né, sobre a ação ou sobre a omissão por parte dele mesmo, muitas vezes, ou por parte da sociedade, por parte dos pais, das mães, tá bom? Olha, os pais estão sendo negligentes ali com essa criança, assim, conselho tutelar, vamos lá. Tá? Então a sociedade, a comunidade tem esse papel, mas essas entidades também têm esse papel, tá bom? De fazer essa ponte aí, visando proteger sempre, né, essas pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, o público infanto-juvenil, em detrimento dos seus direitos, né, até a fase aí que é considerada a fase adulta, que são os 18 anos, ok? Tá? Então fica aí esse entendimento, ok? Quem é considerado criança e adolescente, tá bom? Aqui não é o que eu acho que é criança e adolescente, não deve ser o que nós achamos, é o que a lei diz, ok? A lei diz o seguinte, né, que segundo as disposições,
o indivíduo com até 12 anos incompletos, como eu já disse, porquanto adolescente é aquele que possui entre 12 e 18 anos. A partir dos 18 anos, né, guardadas as devidas proporções, ele é considerado, né, adulto, já está na fase adulta. Ele já passa a desfrutar aí, né, de outros benefícios e também de outras responsabilidades, né? Então ele passa a responder civil e criminalmente, né? Criança e adolescente responde civil e criminalmente, professor? Não, tá? Existe uma coisa chamada medidas de segurança, tá bom? Isso é aplicado aí para crianças e adolescentes. Por quê? A própria lei, ela faz exatamente isso. Ela entende que aquilo ali é um público, é um perfil, tem uma condição peculiar, né? Esse público infanto-juvenil está em desenvolvimento. Então, a criança que comete, né, um delito, ou adolescente que comete um delito, tá? Ele tem aí o próprio Estado trazendo aí uma condição de entendimento, de gerar nele o entendimento de que aquela conduta foi errada, tá? E é claro, ele vai ser responsabilizado, não é penalizado, ele vai ser responsabilizado, tá? Com a devida assistência do Estado e da família, tá? Para poder reparar esse dano causado aí ao trem, ok? Então, assim, e como que ele vai reparar isso? De maneira muito tranquila, de maneira muito simples, guardado aí o direito ao estudo, né? Ele vai ser poupado aí do trabalho, mas ele vai trabalhar isso de forma em que ele entenda que aquilo foi uma resposta a uma conduta desviante, talvez, que ele, né, tenha cometido em determinado momento. Então vai ser prestação de serviço comunitário, né, guardada a devida proporção, dentre outros, ok? Então, assim, vamos lá, né? Aqui, nesse ponto, tá, cabe ressaltar que antes do ECA, né, a criança e o adolescente eram tidos como incapazes, ok? E qualquer direito era exercido por quem detinha o poder familiar, certo? Como pais, tutores. Agora, eles deixam de ser objetos e passam a ser, o quê? Sujeitos, né? Objeto é aquilo que você pega e guarda. Então, assim, eu detenho o poder sobre isso aqui. Eu quebro, eu faço, eu bato. Então, assim, quantas atrocidades foram feitas em detrimento disso, né? Quantas, né, crianças cresceram, se tornaram adultos aí totalmente, enfim, me faltou a palavra agora, mas assim, quantos adultos aí passaram a ter uma vida totalmente desregrada, digamos assim, tá? Emocionalmente, financeiramente, por conta de pais indulgentes lá anterior. Por quê? Porque era o conceito que se tinha mesmo, né, assim, os filhos eram objetos, né? E os pais, avós, né, os nossos pais foram criados assim pelos nossos avós foram criados assim pelos nossos tataravós e assim sucessivamente, né? E aí veio um novo momento aí, sobretudo a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Constituição Federal, rompendo isso, né? Peraí, pessoas não são objetos, sob nenhum contexto, não são objetos, pessoas são sujeitos. E o simples fato de transformar esse indivíduo, né, tirar essa condição de objeto e colocar ela como sujeito, já trouxe aí uma série de direitos e garantias e obrigações, tá? Porque ele passou a desfrutar de direitos, né? E aí, a partir do momento que eu transformei esse objeto em sujeito, eu passei a especificar quem são essas pessoas. No caso do ECA, são as crianças e os adolescentes, ok? Então é isso. Então eles passaram a ter direitos aí como cidadãos. Ok? Não simplesmente como aquela pessoa que estaria ali guardada dentro de casa para poder fazer aquilo que estava ao bem prazer do pai. O pai tirava da escola e colocava na roça. O pai tirava da escola e levava não sei para onde. O pai mudava de uma igreja para outra, por exemplo, e levava os filhos e a escola ficava prejudicada. Isso não ocorre, não deve ocorrer mais, pelo menos, tá, nos dias atuais. Tá bom? Por quê? Né, se a família tiver essa conduta ela precisa também estar assistida pelo Estado. Então, um pai, por exemplo, que é pastor ou padre, né? Pastor, que normalmente tem a missão aí, né, de fundar igrejas, por exemplo, em outros lugares, tá? Normalmente ele leva a família inteira para esses lugares. Tá? Então o Estado precisa estar ciente aí para que nesse contexto a criança e o adolescente
o público infanto-juvenil esteja assistido, que os direitos deles sejam preservados, porque mesmo, né, antigamente não ocorria isso, o pai levava e a criança ficava prejudicada ali em 1 ano, 2, né, as formações já eram muito tardias, quiçá as certidões de nascimentos, né, quantas crianças ficaram sem suas certidões, sem o nome do pai, da mãe, e enfim, sem referências aí de quando nasceu, a data, a hora correta, e foram, né, conseguir isso somente na fase adulta, tá bom? Então, assim, quanto cidadãos, né, mesmo sendo crianças, né, elas possuem direitos, e os pais, nós tutores, nós professores, nós policiais, precisamos aí estar muito conscientes dessas leis, que existem essas leis e que elas precisam ser cumpridas, tá? Por todos os lados, poder público, sociedade, comunidades, ok? É isso. Assim, ó, um exemplo prático disso, por exemplo, hoje num momento num processo judicial, tá? Em tese, tá? O juiz vai se ater àquilo que essa criança está dizendo. Tá bom? Então, assim, por exemplo, no processo judicial de desconstituição familiar, ou seja, separação, ok? Divórcio, tá bom? O que acontece? Separação era antigo, era antes do Código Civil de 2002, tá bom? O divórcio hoje, tá? Quem é o objeto aí da proteção por parte do Estado? A criança e o adolescente. Tá? Então, assim, a primeira coisa que o Estado faz é falar, opa, tem filhos menores aí nessa união? Então vamos lá, já protege eles. Pega parte do patrimônio dos pais e já segura, tá? Quem é que vai ficar com o poder aí? Quem é que vai ficar com a criança? Quem é que vai pagar pensão? Né? Que tipo de regime vai ser nesse divórcio? Tá bom? Então, assim, tudo isso é estabelecido em quê? Em detrimento da criança, em detrimento do adolescente, tá? Para que o desenvolvimento dele não seja interrompido, tá? Então, no caso de uma destituição do poder familiar, né, dessa estrutura familiar, o juiz vai normalmente ouvir o que essa criança está dizendo e provavelmente vai dar a ela ouvidos, tá bom? Vai dar a ela ouvidos. Por quê? Todo esse arcabouço também está à disposição da criança. Né, ela é assistida, ela é ouvida, ela tem direitos, ela é uma cidadã. Então, obviamente, o juiz, né, já sabe disso e vai considerar aquilo que a criança está dizendo. Mas entendendo aí as suas peculiaridades. Aí existe, e aí é óbvio, né, a gente precisa, né, num caso como esse, entender que existe o papel do pedagogo, do psicopedagogo, do psicólogo, né, e da própria polícia, do conselho tutelar, tá, das comunidades, né, num caso desse, de repente, serem ouvidas, tá? Sobretudo no caso que envolva violência contra essas crianças, tá? Ouvidas para que o direito aí seja garantido e a proteção dela seja dada a quem pode, a quem deve, né, protegê-la, tá bom? No caso da destituição familiar, o pai ou a mãe, tá bom? Mas protege a criança e garante os direitos dos pais também, ok? O ECA surgiu, tá? Por uma demanda criada na Constituição Federal de 88, lá no artigo 7º, tá, no artigo 227, tá, do capítulo 2, da família e da criança, do adolescente e do idoso, tá, onde a proteção passa a ser uma responsabilidade da família, tá bom, da sociedade e do poder público, tá bom? Então eu recomendo depois que, né, vocês possam dar uma lida lá, né, no capítulo 7 da Constituição Federal, tá, o artigo 227, tá, salvo engano, e, né, para ler exatamente assim, o que é família, o que é criança, o que é adolescente, o que é idoso, né, e o que essa proteção passa, de quem que passa a ser a responsabilidade em relação a essa proteção, tá? A partir do Estatuto, crianças e adolescentes brasileiros, sem distinção de raça, classe social, passaram a ser reconhecidas como sujeitos de direitos e deveres, cidadãos, ok? Considerado como pessoas em desenvolvimento, que é a condição peculiar que eu falei para vocês anteriormente, a quem se deve prioridade absoluta do Estado. Absoluta. Tá bom? Gente, perguntinha de concurso, tá bom? É prioridade absoluta do Estado? Sim, é prioridade absoluta do Estado a proteção desse público infanto-juvenil de desenvolvimento, tá bom? Se liguem nisso, tá? E aonde que está versado isso? Na Constituição e no próprio ECA, tá bom? Na parte especial, tá bom? O objetivo estatutário é a proteção a menores de 18 anos, tá? Proporcionando a eles um desenvolvimento físico, mental, moral e social condizentes
com os princípios constitucionais da liberdade e da dignidade humana, preparando para a vida adulta em sociedade. Isso aqui é a nossa aula, basicamente isso, tá bom? O objetivo estatutário do ECA, tá? Ele não é sozinho, ele não está só. Tá? Ele está alicerçado, ele está calçado em outros dispositivos legais. Que dispositivos são esses? A sociedade, a evolução da sociedade, a evolução das famílias, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a nossa Carta Magna, a Constituição Federal de 88, a própria lei que estabelece o ECA, tá? E os demais dispositivos, Código Civil, Código Penal e assim sucessivamente. Tá bom? Então, ó, o objetivo estatutário é a proteção dos menores de 18 anos, proporcionando a eles um desenvolvimento físico, mental, moral e social condizentes com princípios constitucionais da liberdade e da dignidade, preparando para uma vida adulta em sociedade. Ok? Então isso aqui é o cerne da nossa aula. Tá? A gente tem que saber isso aqui na ponta da língua, tá? Qualquer concurseiro, qualquer estudante, qualquer acadêmico que não souber responder isso aqui, né, o que é o ECA, qual é o objetivo do ECA, quem é o público do ECA, não tem condição nenhuma aí de evoluir. Tem que parar e tem que, né, se ater aí para a esses dispositivos a qual nós tratamos aqui e a gente está tratando durante as aulas aqui, durante essa aula, ok? Né, são vários os dispositivos, tá, pessoal, pelo qual a lei estabelece o ECA, tá? A evolução das sociedades, como eu já falei, o clamor social por proteção e garantia dos direitos, assistência por parte do poder público, né, pelos quais é possível, na verdade, fiscalizar, cobrar que direitos sejam cumpridos, tá bom? E assim, cabe ressaltar que nesse contexto o mais importante é a proteção à vida, tá bom? Ou seja, quem é que fala de proteção à vida? Eu estou falando de proteção a direitos, né, no ECA. Mas quem é que fala de proteção à vida? A Constituição Federal de 88. Né? Então a proteção à vida é uma garantia fundamental. Ninguém pode dispor da própria vida, quiçá a criança. Então eu preciso proteger a criança. Eu não posso dispor nem da minha vida, né? Então a criança também não pode e a gente precisa garantir que isso, né, não ocorra. Né? Então, não obstante aí, há pouco tempo nós tivemos aí vários casos de suicídios, né? Dentre outras aí, aberrações que vão surgindo, né, em detrimento ou ao ataque a esse público infanto-juvenil, público em desenvolvimento, gerando neles o quê? Talvez uma ansiedade que os levem a cometer atos que naturalmente, num berço familiar, num berço bem alicerçado, numa estrutura estatal, eles cometeriam, ok? Então, suicídio de crianças, né, crianças matando outras crianças, crianças pegando arma e indo para a escola, né? Então, exemplos disso aí a gente tem baleia azul, momo e uma série de outras aberrações aí que surgem e que os pais são responsáveis por verificar, tá? Os pais e o poder público, os pais são responsáveis por verificar e denunciar, né, nas comunidades, inclusive na escola, sobre o que pode estar acontecendo com essas crianças, né, verificar, ter um olhar mais clínico aí em cima dessas crianças e do que elas estão vendo, do que elas estão fazendo, tá, e comunicar ao poder público, né, através dos seus órgãos aí, polícia, né, vara da infância e da juventude, conselho tutelar, notificar o Estado sobre essas novas tendências que porventura o Estado ainda não tenha se manifestado, tá bom? Então existem garantias para isso, tá? E os pais precisam estar muito atentos aí. Aliás, a estrutura familiar, pais, mães, tios, tutores, avós, irmãos, enfim, toda a estrutura precisa estar posta aí para poder realmente proteger aí essas crianças e adolescentes. Então a proteção fundamental aí, que dá origem, né, a outras leis é a proteção à vida. Ok? Conforme está lá na Carta de 88, na nossa Carta Magna, tá bom? E, enfim, vamos lá, né? O ECA está estruturado, como eu falei para vocês, na parte geral e na parte especial, né? Onde a primeira traça como as demais codificações existentes, ou seja, como os demais, as estruturas existentes, né? Os princípios norteadores
Perdão, pessoal. A primeira parte traça como quais são os direitos. A segunda parte traça como são os princípios que vão nortear esses direitos. Ok? Então, assim, é considerado criança até os 12 anos. É direito da criança ser amamentada pela mãe, mas a mãe está em condição de privação de liberdade. Então, assim, então uma trata do direito, outro trata de como esse direito vai ser executado. Tá bom? Parte geral e parte especial. Tá bom? E, assim, conhecer o ECA, tá? Toda essa nossa aula aqui, ela já deu um panorama geral do ECA pra gente, né? Mas, assim, isso é um deferimento de cada um, isso aí é uma liberdade, é uma faculdade de cada um, aí vai depender dos seus objetivos, né? Se é concurso público, se é acadêmico somente, tá? Enfim, aí depende do seu objetivo. Mas aqui nós estamos para dar essa visão panorâmica aí do que é o Estatuto, para que a gente possa fluir aí no nosso entendimento e que possa realizar aí, né, provas e defender teses aí com base, ok? A primeira dica que eu dou aqui, então, tá, sobre conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, é falar que é dever da família, do Estado e da comunidade, da sociedade, a garantia absoluta, né, da prioridade ao público infantil. Então, assim, nós leremos isso aqui no Estatuto, que, assim, é garantia, defeso, né, a esse público aí, essa garantia absoluta. Absoluta. Então a gente vai ouvir muito esses termos, garantia absoluta ao público infanto e juvenil por parte do Estado, por parte da comunidade, da sociedade, ok? Aqui destaco a importância, por exemplo, de professores que lidam diretamente com os alunos, tá? Que ao observar comportamentos estranhos, elas precisam realmente, assim, né, que fujam da normalidade, elas precisam notificar aí a direção das suas escolas, tá? E a partir disso tomar aí as medidas que forem necessárias aí para que a proteção a essa criança no âmbito escolar e fora dele seja garantido, ok? Portanto, o objetivo estatutário é a proteção dos menores de 18 anos, proporcionando a eles um desenvolvimento físico, mental, social, né, condizentes com os princípios constitucionais, como nós já falamos lá em cima, tá bom? E assim, se eu viso proteger, eu viso também preparar para alguma coisa, né? Então, assim, a gente vai preparar essas pessoas para uma vida adulta em sociedade, né, estabelecendo direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, né, a partir de uma determinada idade, né, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, né, que é essa convivência social que aprende-se desde pequenininho lá no Jardim 1, 2 e 3. Né, as crianças hoje já vão para a creche aí já no primeiro ano de vida, né, então assim, essa convivência social, né, de meninos e meninas, né, e também aborda questões políticas de atendimentos e medidas protetivas, socioeducativas e outras providências, tá? Então, assim, o que são medidas protetivas? Medidas que protegem, né, a criança por exemplo, dos agressores, tá? E as medidas socioeducativas, né, como eu falei, as crianças elas não cometem crimes, ok? Criança não comete crime, ela comete um ato delituoso. Então, para um ato delituoso não é prisão, tá? Pelo menos não propriamente dito, tá? É medida socioeducativa. É trazer a essa criança aí de maneira didática o entendimento de que aquela conduta ela não é condizente com aquilo que está estabelecido para protegê-la. Entende o que eu estou dizendo? É basicamente isso, tá bom? Então aqui vale destacar que entre as diversas inovações presentes no ECA, tá, está a criação da medida socioeducativa, né? Uma contradição à ideia de prisão, como eu falei, tá? A ser aplicadas em adolescentes entre 12 e 15 anos de idade, 18 anos de idade, né, que estão em conflitos com a lei. Ok? Então vamos lá, né? Eu vou fazer uma leitura rápida com vocês aqui, só para a gente já, né, finalizar a nossa aula aí, para a gente não ficar somente no campo de eu mostrando para vocês como é, mas assim, é só para vocês terem uma ideia de que tudo aquilo que foi falado aqui, nós falamos aqui nessa última hora, ela está estabelecido aqui, por exemplo, no título 1, tá bom? Que são as disposições preliminares. Eu recomendo
veementemente que vocês tenham um vade-mecum. Eu acho que é a melhor ferramenta que tem, e o livro mesmo, tá bom? Porque o celular, você às vezes não consegue abrir várias leis de uma vez, e o vade-mecum tá aqui, você pode estabelecer, eu vou mostrar para vocês como que o meu tá separado, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá aqui, eu coloco essas fitinhas aqui amarelinhas neles, e vou marcando tudo que eu preciso estudar, e vou riscando muito, acho que não dá muito para ver por conta da luz, mas o meu é bem riscado com lápis, tá? E eu acho que é interessante, de repente, a gente fazer isso, porque isso vai gerando na gente né, um entendimento dos objetivos, do contexto, tá? E sempre leiam aí o preâmbulo de todas as leis, tá? Porque ela traz a explicação do que é a lei, traz os outros dispositivos que fundamentam a lei, tá bom? E às vezes a gente vai ler isso no celular e você, ao ler isso no celular, você não tem acesso a esse preâmbulo aí mostrando, né, a disposição do que foi criado a lei, tá bom? Então, assim, eu acho que é interessante, de repente, ler isso. Eu vou, só para vocês terem uma ideia, normalmente isso não tem, nem na lei, lá na internet, se vocês forem pegar a lei seca, tá? Ela não vai ter isso. Então, assim, dependendo do perfil que vocês forem buscar. Então, busquem sempre, tá? Por exemplo, no caso da criança e do adolescente, busquem o Planalto, tá bom? A Constituição Federal, tá? Lá no planalto.gov.br a gente acha todas as leis. Constituição Federal, Lei 8.000 e o ECA, né, 8.069 de 13 de julho de 1990 e demais dispositivos aí, tá bom? Código Civil, tá bom? Que era a Lei 10.406 de 2002 e assim sucessivamente, tá bom? Então vamos lá. Aqui olha só que legal que está dizendo aqui, por exemplo, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Aí ele faz aqui, mostra aqui pra gente no site que eu tô olhando, tá? A Vide Lei 13.869 de 2019, vigência. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1, disposições preliminares. Eu vou ler o que está aqui no meu vade-mecum, ok? Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. O DOU, tá, de 16 de 7 de 1997, ratificada pelo DOU 27 de 9 de 1990, enfim, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Lei 8.242, então ele vai me dando aqui todo um arcabouço que baliza essa lei, tá bom? Vai falando, Lei 12.010 de 2009, Lei de Adoção, Lei 12.318 de 2010, Lei de Alienação Parental, a Lei 12.594, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, e por aí vai, tá bom? Então, assim, a gente precisa ter ideia de que existe uma base para que essa lei seja também aplicada enfim, visando a proteção e a garantia das crianças e adolescentes, desse perfil infanto-juvenil aí em condição peculiar de desenvolvimento, ok? Então vamos lá. Título 1, disposições preliminares, tá? Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Não tem conversa, proteção integral integral por quê? Porque cabe a todos os entes, tá? Sociedade, comunidade, Estado, poder público, enfim, em suas mais diversas ordens, aí garantir, né, que essa criança, eu lembro vocês aí da analogia da criancinha, do bebezinho, né, que a gente vai criando todas as condições para que ele, né, não se machuque. O Estado tem a mesma função, a sociedade tem a mesma função, os órgãos e as entidades têm a mesma função, ok? E aí ele traz aqui um arcabouço de leis, sabe? Então assim, a lei dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente. Artigos 227